Vamos continuar com o curso? Acabamos de terminar o Durkheim na última aula. Então foi quase um mês de Durkheim, né? Foi mais de um mês de Durkheim. E vamos entrar no Marx. E aí, pessoal, eu sou o Salgado, professor e cientista social. Esse mês eu fiquei meio doente e acabei perdendo a voz. Por isso que eu tô mais de um mês parado. Pra não sofrer tanto com o algoritmo, eu decidi aproveitar uma aula que eu tenho gravada e vou colocar por aqui. É uma aula que faz parte do curso que eu dou pro primeiro e pro segundo ano do ensino médio de Sociologia. E é a primeira aula sobre pensamento marxista. Como já teve muita gente interessada em ver como que é uma aula minha, achei que seria uma boa ideia colocar aqui. Não esqueçam de se inscrever, de deixar seu like, comentar aqui embaixo, porque eu tenho que fazer um afago pro algoritmo que eu tô muito tempo sem postar. Lembrando, o pensamento sociológico, o pensamento da sociologia clássica, pelo menos, tem 3 principais fundamentos. Durkheim, que nós já encerramos, o Marx, que a gente vai começar agora, e o Weber, que é onde a gente vai acabar o ano. Tudo bem? Vamos começar, então, com um dos pensadores mais relevantes até a atualidade, que é o Marx. Qual que é a questão do Marx? Sempre que a gente vai falar de Marx, de marxista, a gente tem que tomar algumas ressalvas. O Marx é um cara muito politizado. O que isso quer dizer? Isso significa que muitos de vocês já tiveram contato indireto com a obra dele. Isso gera certos preconceitos, isso gera certas pré-noções que seria melhor que vocês não tivessem. Qual que é o ponto aqui, pessoal? Pessoal, segura. Qual que é o ponto aqui? No limite, é impossível, mas no limite eu gostaria que vocês tentassem vir sem essas pré-noções, sem nem amar, sem nem odiar. O que eu vou fazer para vocês é a mesma coisa que eu fiz com o Durkheim. Eu vou apresentar a teoria do cara, vou falar das contribuições, vou falar dos problemas, e a partir daí a gente vai utilizá-lo. Os 3, o Marx, Durkheim e o Weber, eles têm contribuições excelentes para o pensamento humano e social. Não se faz ciências humanas, não se faz ciências sociais sem esses caras. Só que, mesmo para discordar deles, a gente tem que passar por eles. Tudo bem? Faz sentido? Show? Então vamos lá. Muito importante. Quando a gente vai para qualquer pensador, qualquer obra, qualquer linha de pensamento, qualquer filosofia, é importante a gente pensar no contexto. Todo mundo é fruto do seu próprio contexto, como o próprio Marx vai defender daqui a pouquinho. O Marx ele é da Prússia. Prússia, futuramente, quando se unificar, vai ser a Alemanha, mas a Alemanha ainda não existe, tudo bem? O que a gente chama hoje de Alemanha, boa parte era o que era a Prússia na época que o Marx nasceu. A Prússia a Alemanha vai se unificar lá para a década de 70 desse século, tá? 1870 e alguma coisa, mas não importa isso pra gente. O Marx vai nascer então em 1818, vai falecer em 1883, e ele vai estar numa Alemanha, que eu coloquei entre aspas, porque na verdade é Prússia. Só que, entenda o seguinte, a partir de agora eu vou falar Alemanha, para não confundir vocês, mas entendo que na maior parte da vida do Marx, quando eu falo Alemanha, na verdade é Prússia, tudo bem? Tá. Em fins práticos não faz a menor diferença pra gente. A Alemanha do século XIX. Alemanha do século XIX. O que está acontecendo na Europa Central nessa época? A gente está tendo uma acelerada industrialização. Qual ano que é a primeira Revolução Industrial mesmo, povo? Lembra pra mim? 1760, mais ou menos, né? Aproximadamente, segunda metade do século XVIII, segunda metade do século passado, tá? A gente está no XIX, mas se começou no século XVIII, no XIX a gente está vivendo as suas consequências. Ou seja, mudanças econômicas aceleradas, mudanças políticas e mudanças sociais que vão abalar as formas do ser humano fazer as coisas. Tudo bem até aqui? O que é uma revolução? Gente, revolução industrial, o que é uma revolução? Uma mudança rápida e drástica, tudo bem? Brusca. Uma mudança que vai acontecer muito profundamente e muito rapidamente. Nem toda revolução é violenta, só as mais legais. Revolução Industrial não se deu por uma violência física. Vai ter um outro tipo de violência que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas não teve guerra civil para a Revolução Industrial. E, claro, principal violência da Revolução Industrial, aumento da desigualdade. Por quê? Porque a gente vai ter uma enorme concentração de renda por meio daqueles que detêm as fábricas, que detêm, como a gente vai chamar daqui a pouco, os meios de produção e, como a gente vai chamar daqui a pouco, estamos falando da burguesia. Quem que é o burguês? É o cara que é o dono do meio de produção. Daqui a pouco isso fica mais claro.
Tranquilo até aqui? Show. E, na época que o Marx está se formando, tem uma linha de pensamento muito forte, que é o idealismo hegeliano. Hegel é um pensador alemão, anterior ao Marx, porém não tão anterior assim, e o cara era muito, muito, muito popular, tudo bem? O Hegel, ele vai estar escrevendo numa Alemanha, mas escrevendo para a Europa, na verdade, que está vivendo o pós-iluminismo, que está vivendo uma valorização muito grande das ciências, e agora, pela primeira vez, as humanidades e mais ou menos as sociais estão começando a tomar forma. Lembra, sociais a gente vai falar mais, sociologia propriamente dita, a gente vai falar mais a partir do Durkheim, mas já tinha aquilo que iria virar a sociologia nessa época. E o Hegel, ele tinha um pensamento filosófico chamado idealismo. E agora eu vou ser muito honesto com vocês. Fala. Está escrito que antes de idealismo? Idealismo. Não, antes. Popularidade. O Hegel é um cara que a gente não estuda muito na sociologia. O Hegel ele é mais importante para a filosofia e tudo que a gente vê na sociologia sobre o Hegel é que ele foi importante para o pensamento marxista. Pensamento marxiano. Fala. Professor, ali é idealismo... Hegeliano, com H. Hegeliano, com H. Então, a gente não vai se aprofundar muito do pensamento do Hegel, até porque, honestamente, eu não saberia me aprofundar muito, mas saibam que isso aqui é o plano de fundo. Tudo bem? Suave até aqui? Show. E a gente chega na proposta do Marx. Marxismo, pensamento marxiano, também pode ser chamado, ou pelo menos a principal vertente teórica que vai sair daqui, é o que a gente vai chamar de materialismo histórico dialético. Ouviu falar de materialismo histórico ou materialismo histórico dialético, a gente está falando de marxismo. Tudo bem? Quando eu falo marxismo e marxiano, vocês entendem a diferença? Não. Marxiano é o que o Marx literalmente disse. Então, o que eu estou tratando com vocês agora, na verdade, não é nem marxismo. Marxismo é outra parada. O que eu estou tratando com vocês é pensamento marxiano. Marxismo é a vertente teórica e filosófica que vem depois do Marx, que é a galera que vai ler o cara e produzir coisas em cima. O Marx não era um marxista. Não tinha como ele ser, porque tudo que ele falava literalmente era marxianismo. Ok? Estou sendo preciosista, mas saiba que tem essa diferença. Então, ele vai propor uma visão de mundo materialista em oposição ao idealismo. O Marx ele vai ser por muito tempo um hegeliano durante sua juventude, mas ele vai entender que o idealismo hegeliano não servia para analisar a realidade e ele vai propor uma alternativa, que é uma alternativa materialista. Por isso que então é oposição ao idealismo hegeliano. Qual que é a ideia? No idealismo, primeiro nós vamos teorizar para depois olhar para o mundo. Então, por exemplo, o ideal seria que São Paulo não tivesse população de rua. Estou eu criando uma teoria. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso distribuindo emprego para a população em situação de rua. Eu fiz essa teoria, na minha cabeça vai dar mó certo, eu defendo ela e então eu vou aplicá-la na realidade. Tudo bem até aqui? Essa seria uma visão idealista. Você vai primeiro para a ideia, depois para o mundo real. Os marxistas, os materialistas, vão falar que não. No materialismo, você primeiro analisa o mundo e depois você cria a teoria. Beleza. População em situação de rua é uma questão a ser tratada. Vamos estudar lá primeiro. Por que a população está em situação de rua? Por que eles se comportam de tal e tal forma? Porque existem essas concentrações. E a partir dessas observações da realidade, a partir desse estudo científico, a gente cria uma teoria. Às vezes, até pode dar certo. A questão, de distribuir emprego. Mas o Marx vai defender que é mais coincidência do que efeito efeito do idealismo. Até um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Tudo bem? Já ouviram essa analogia? Esse ditado? Show. Então tem essas duas diferenças. O Marx vai falar, legal, mas não. A gente tem que se basear na realidade. Diferente do Durkheim, então, o que o Durkheim fala quando a gente está falando de idealismo? Para o Durkheim, idealismo é uma noção de mundo baseada no senso comum. Tudo bem? Para o Marx, idealismo é uma visão do mundo que não se baseia na realidade.
E baseia é no sentido bem literal, baseio de base. O pensamento materialista tem como base a realidade e a partir da base da realidade você constrói sua teoria. Tudo bem? Base bem no sentido de basilar mesmo. Diferente do idealismo. E o Marx, uma das frases mais famosas do Marx quanto a isso, é uma frase que está no livro dele chamado O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Vocês estão ligados que o sobrinho do Napoleão ele esteve imperador por um tempo. Ele deu um golpe e tal, deu uma B.O., que é o Luiz Bonaparte. É nesse livro que tem, inclusive, a famosérrima citação do Marx, que é a história acontece 2 vezes, a primeira como tragédia, a segunda como farsa. É uma das frases de abertura do 18 Brumário. No 18 Brumário também temos: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha. Ou seja, vocês constroem a sua história? Os homens constroem a sua história? Sim, mas não como vocês quiserem. Porque a materialidade está dada. E ela lhe é dada por aqueles que vieram antes de nós. Ela nos é dada por aqueles que vieram antes de nós. E sim sobre aqueles que se... desculpa. Mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente legadas e transmitidas pelo passado. Faltou fechar aspas. Faz sentido isso? De boa? É muito comum do método materialista, quando se analisar uma sociedade, partir de uma perspectiva econômica. Então, quando a gente vai olhar o Antigo Egito, a primeira coisa que a gente vai olhar é modo de produção asiático. Vamos olhar o feudalismo, a Idade Média. Vamos olhar, a primeira coisa que a gente vai olhar é o quê? Feudalismo. Vamos olhar Inglaterra no século XIX. A primeira coisa que a gente vai olhar é o quê? Capitalismo industrial. Que é como a apostila de vocês está organizada. Então, olha que louco. A apostila no sistema brasileiro, os sistemas apostilados, eles seguem uma lógica materialista. Isso é muito derivado de uma influência da USP com os franceses. Como que funciona? Só muito por cima. A USP foi fundada na década de 30 por uma missão de professores franceses que fundou a Universidade de São Paulo. E desde então a USP foi e ainda é um centro de referência para pesquisa e para ensino. Esses professores, eles eram muito materialistas. A França tem uma herança muito materialista. Então, quando tem a fundação da USP, quando se dá a estruturação da Universidade de São Paulo, tem muita influência do materialismo histórico dialético. O material didático de vocês, quando você abre para estudar uma sociedade e está lá, primeira coisa, estrutura econômica, é uma lógica materialista. Significa que seu material é marxista? Não. É uma abordagem teórica. Tudo bem? É uma ferramenta. E o fato de ser utilizado até hoje é porque é uma ferramenta muito boa, muito poderosa para explicar a realidade. Não necessariamente, não é porque a apostila de vocês está organizada de uma forma materialista que vocês vão sair querendo fazer revolução. De boa? Não que vocês não vão querer, mas não é por causa da apostila. Show? De boa? Tá. Dúvidas, questões? Estamos tranquilos até aqui? Vou dar continuidade. O idealismo é uma perspectiva de análise do mundo em que primeiro você teoriza sobre a realidade e depois você vai para a realidade. Não, mas a comparação que você fez com o Durkheim? É. Ideologia. Quando eu falei do Durkheim, eu estava falando que ideologia para o Durkheim é você fazer uma compreensão de mundo a partir do senso comum. Para o Marx, ideologia é você fazer uma compreensão idealista do mundo. Primeiro teoria, depois mundo real. Show? Posso pagar aqui? Vamos lá. Parou. Seguinte, o Marx começa o Capital, que eu inclusive trouxe o meu, que depois talvez, se der tempo, eu vou querer ler umas passagens com vocês.
Vamos lá. A obra marxista é composta de vários livros, contudo a obra fundamental é o Capital. Tudo bem? O Capital é composto por 3 livros. Esse aqui é só o primeiro. Os 2 juntos são do tamanho desse também, os outros 2. Então é tipo o dobro disso. E qual que é a ideia? Presta muita atenção. Gente, o Capital fala sobre capitalismo. Eu estou fazendo uma série para estudar no YouTube, lendo, explicando o Capital capítulo por capítulo, e socialismo nunca foi nem citado, e eu já estou na metade. Não é o tema. Tudo bem? O que faz o Capital? Qual que é a grande contribuição do Marx? O Marx faz uma análise crítica sobre o capitalismo. Beleza? Qual que é a ideia então? E quando o Marx começa a obra, a primeira frase do Capital, inclusive, é essa aqui que eu coloquei para vocês. Essa é a frase que abre o Capital. Capítulo 1, a mercadoria, a riqueza das sociedades, onde reina o modo de produção capitalista, aparece como uma enorme coleção de mercadorias. De novo, quando Marx, quando a gente vai fazer uma análise materialista, você tem que partir da realidade. E o Marx escolhe, não à toa, a partir da mercadoria. A primeira coisa que ele vai olhar ao analisar o capitalismo é a mercadoria. Por quê? Porque a mercadoria ela é o que há de mais imediato na sociedade capitalista. É por ela que nós nos relacionamos, é por ela que nós vivemos, é ela que dita o nosso trabalho. Você não come, você não se veste, você não vive sem passar pelas mercadorias. Então, se vamos analisar a realidade, se vamos analisar o modo de produção, nada mais lógico do que partir da mercadoria. Problemas aqui. O Marx ele se preocupava muito em ser acessível, até porque tinha um aspecto de querer mobilizar a população. Mas ele era acessível na Prússia do século XIX. Então, nós temos algumas barreiras de tradução. Primeiro que o alemão é uma língua safada de traduzir, tem muito termo no alemão que não tem equivalente em português. E segundo que ele faz muita referência à literatura da época, que a gente não tem contato. Mas vamos por partes. O ponto aqui é isso aqui, ó. Essa palavra não está à toa, aparece. Aparece é aquilo que parece, mas não é. Então, quando ele abre o Capital falando que a riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma enorme coleção de mercadorias, o que ele está falando? Parece que é, mas não é. Riqueza não é mercadoria. Beleza até aqui? Ok. E o que é mercadoria, afinal de contas? E essa aqui é a frase que me colocou no material didático do Estado de São Paulo, que eu mostrei para vocês. O slide que eu estou é exatamente isso aqui. O que é uma mercadoria? É um objeto externo. Uma coisa que, por meio de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. A gente já vai refinar essa definição. Ou seja, mercadoria é um objeto que satisfaz necessidades humanas. Quais? Qualquer uma. Diversão é uma necessidade. Tudo bem? Beleza é uma necessidade. Amor pode ser mercadoria? Amor, depende se você está chamando de amor. Mas dá pra debater. Ou seja, a mercadoria é suporte de valor de uso. Uma mercadoria tem uma utilidade. E necessariamente, para ser uma mercadoria, tem que ser uma utilidade para o outro. Não para mim. Porque senão não é mercadoria, eu vou utilizá-la. Porque a mercadoria tem mais uma característica importante. Não só é utilizável. Ela também pode ser comparada e trocada. Todas as mercadorias são comparáveis entre si. E dessa comparação existe a troca. E por isso que mercadoria também é suporte de valor de troca. Então vamos lá, se liga. Por que o valor de uso tem que ser para o outro? Porque para ser uma mercadoria, essa coisa tem que ser trocada. Se a utilidade é só para mim, não serve para trocar.
Então, se eu vou fazer uma mercadoria, eu não posso pensar na minha necessidade. Faz sentido? De boa? Além disso, quando eu for trocá-la, ela tem que ser trocável. É possível uma coisa ter valor de uso sem ter valor de troca? Uma coisa que você pode utilizar e não dá para trocar? Sim. O ar. O ar não é uma mercadoria. A água de um rio não é uma mercadoria. Você utiliza a água do rio, você respira e você não troca ar. Oi? Água do rio que você mergulha, não o rio que você compra água engarrafada. Dá para ser valor de troca sem ser valor de uso? Dá, mas é um pouquinho mais complicado. Vocês estudaram, já chegaram em feudalismo? Talha feudal? Vocês manjam o que é? O que é talha feudal? É uma parte da produção que fica pro senhor do feudo. Ou seja, o trabalhador produziu algo que vai ser entregue pro senhor feudal. É só valor de uso e não é valor de troca. É só valor de troca e não é valor de uso. Porque ele vai trocar, ninguém vai utilizar aquilo. Tranquilo até aqui? Faz sentido? Tá. Outro problema? Suporte. O que é suporte? O League of Legends, não. O que é suporte? Suporte é aquilo que dá apoio. O cabide é o suporte da roupa. A cadeira é o suporte do aluno que está sentado. Tudo bem? Suporte é aquilo que outra coisa está, mas ela não é aquela coisa. Então, quando a mercadoria é suporte de valor de uso, significa que a mercadoria não é valor de uso. Então, quando a mercadoria é suporte de valor de troca, significa que a mercadoria não é valor de troca. O valor de troca está nela, mas não é ela. É você usar. Essa caneta. Por que você compra essa caneta? Para usar. Esse é o valor de uso. Todas as mercadorias necessariamente têm valor de uso. Senão não é mercadoria. Isso. E daqui vem a resposta, a pergunta, e quem souber, por gentileza, não estraga, porque eu já falei isso para o segundo ano, se eu não me engano. Se todas as mercadorias podem ser comparadas e trocadas entre si, o que há em comum entre todas as mercadorias? Por que esse canetão é comparável com esse giz? Por que esse livro é comparável ao canetão e é comparável pelo giz? E é comparável pelo dogão de Osasco, e é comparável a um casaco de linho, e é comparável a não sei tantos metros de tecido. Por quê? Seria porque todos têm alguma necessidade de uso? O ar tem necessidade de uso e não é mercadoria. Não é o suficiente. Exato. É tempo de trabalho. O que tem em comum entre todas as mercadorias? Todas. São todas frutos de trabalho humano. De boa? 10 minutinhos. Vamos lá. Então, beleza. Estipulamos que a riqueza das sociedades, onde reina o modo de produção capitalista, aparece como uma enorme coleção de mercadorias. E vamos partir daqui da mercadoria. Ao analisar a mercadoria, o Marx vai expor que a mercadoria ela tem uma relação interna dupla. A mercadoria é tanto suporte de valor de uso, quanto suporte de valor de troca. Do suporte dos valores, ele vai propor um novo termo, que vai ser o trabalho. Tranquilo até aqui? De boa? O que é o trabalho? Antes de mais nada, o trabalho é obrigatório. Não há nada mais coercitivo na existência humana do que a necessidade de trabalhar. Sem trabalho não tem comida. Sem trabalho nós não somos capazes de existir. É necessário trabalhar.
senão nós não podemos viver. Todas as mercadorias são fruto de trabalho, sem nenhuma exceção. Beleza. Mas não é qualquer tipo de trabalho. Existe um trabalho muito específico que é aquele que vai compor a mercadoria. Avançando um pouquinho aqui, o Marx vai definir valor. O que é valor? Vai ser esse trabalho que ele está analisando, que é esse trabalho humano socialmente necessário. Esse trabalho humano útil. Se você pegar uma pá e fazer um buraco na rua, você não está criando valor, porque é um trabalho socialmente desnecessário. Só cria valor trabalho socialmente necessário, só cria valor trabalho útil. E como que a gente vai medir trabalho? Por tempo. Quanto vale essa caneta? Vamos falar que vale 1 hora para facilitar a nossa vida, porque a gente é de humanas. Então vamos supor que nesta caneta há 1 hora de trabalho. E vamos supor que neste apagador estão contidos 5 horas de trabalho. Portanto, essas duas mercadorias, que nada têm em comum, podem ser comparadas de acordo com o tempo de trabalho que levou para elas serem desenvolvidas. Uma caneta vale 1 hora, um apagador vale 5 horas. E cuidado, valor é diferente de preço, tá? Não estamos falando de preço ainda, não estamos falando de dinheiro. Dinheiro e preço a gente vai falar mais pra frente. A gente está falando de valor. Fala. Mas, tipo, o valor e o tempo de trabalho em cima do que você está construindo, tipo, tem relação com o outro? Tem, é a mesma coisa. O Marx está definindo o valor como tempo de trabalho humano socialmente necessário. Então não tem como uma coisa valer muito tendo pouco tempo de trabalho. Não. Mas cuidado, preço é diferente. Preço tem outras dinâmicas, mas valer, isso mesmo. Fala. Você quando ele fala do preço, ele comparou o tempo do trabalho com o preço, o valor, em relação a um objeto, quanto foi trabalhoso o trabalho. Isso. Professor, então um diamante deve valer pouco. Não, porque pensa quantas pessoas tem que trabalhar para uma delas descobrir um diamante. Se eu tenho 30 pessoas escavando para achar um diamante, são trabalho e as horas postas por aquelas 30 pessoas. Tudo bem? Fala. Oh, desculpa, aqui primeiro. Augusto, ali na parte da você escreveu mais, é comparável, não é aqui? É. Fala, Bruno. Você não consegue fazer em arte. Por exemplo, pega um quadro, pega todo de tipo e joga, trabalha zero. Mas vale, ele oferece arte, vai mentir. Sim. Existem outras relações contidas aí, que a gente vai chegar e falar de arte. Mas por enquanto a gente está numa perspectiva mais simples. Mas a gente vai falar disso. Beleza? Então vamos lá. Então, tempo de trabalho humano útil. De boa até aqui? Mas tem que ser um trabalho abstrato. Qual que é a questão? O Marx vai dividir o trabalho em 2 tipos. Existe o trabalho concreto, que é aquele literalmente posto naquela mercadoria. Vamos considerar que um trabalhador foi e trabalhou em cima para fazer essa caneta. E um outro trabalhador trabalhou para fazer essa caneta. Se o trabalhador que fez a caneta preta for mais eficiente do que o da caneta vermelha, vamos considerar o trabalhador que fez a caneta preta fez em 45 minutos. Enquanto o trabalhador que fez a caneta vermelha a fez em 1 hora e 15. Tudo bem? Por quê? Diferentes destrezas, diferentes habilidades. De boa? Então, o trabalho posto na caneta é esse trabalho concreto. O que literalmente levou para fazer essa caneta. Suave? Mas não se troca em trabalho concreto. Porque se fosse assim, uma pessoa preguiçosa ou pouco eficiente produziria a mesma mercadoria e ela valeria mais. Se um cara muito incompetente fizer essa caneta em 5 horas, ela não vai ser trocada por 5 horas de trabalho. De boa? Hã? Já vou chegar a qual tipo de trabalho tem que ser. Concordam comigo que existe o trabalho concreto, mas não é ele que vai ser considerado na hora da troca? Faz sentido isso?
Tá. O trabalho considerado no momento da troca é o trabalho abstrato. O trabalho abstrato considera a média do tempo que leva. Se um leva 45, o outro leva 1h15, a média é 1 hora. Eu acho. Confia que seja. Tá, obrigado. Para criar uma mercadoria, considerando destreza média e acesso aos meios de produção. Imagina que a gente tem 1.000 trabalhadores fazendo canetas. Mais 1 milhão de trabalhadores no mundo inteiro fazendo canetas nesse exato momento. Alguns mais eficientes, outros menos eficientes. Quando essa caneta foi levada para o mercado, vai considerar qual que é o tempo médio posto para fazê-la. No caso, seguindo o nosso exemplo, 1 hora. Daqui a gente tira o quê? Uma mercadoria produzida em trabalho concreto, é o trabalho literal que é feito naquela mercadoria, mas ela é trocada, ela é comparável e, portanto, trocada em valor, em trabalho abstrato. Faz sentido? Trabalho abstrato é a média. Quanto tempo que demora em média? Se eu botar todos vocês para fazer uma prova, todos, vai ter gente que vai terminar em 20 minutos, tem gente que vai fazer em 2 horas. Qual que foi a média de tempo que demora para fazer essa prova na sala? Aí eu vou pegar o tempo de cada um de vocês e fazer uma média. De boa? Faz sentido? Quando a gente for falar de preço, a gente vai ver que os preços eles vão ser estabelecidos por oferta e demanda. É outra coisa, cuidado para não confundir. Show? Show? Tá. Ok. Implicações disso aqui. Vamos pensar comigo. Gente, vale a pena eu ser eficiente? Sim. Por quê? Isso. Pensa comigo. Se eu produzir essa caneta em meia hora, eu em meia hora consegui o produto de um trabalho de 1 hora. Então o trabalho especializado vale a pena. Você ser muito competente faz com que você ganhe valor. Da mesma forma que ser incompetente não é bom. Mas eu pergunto para vocês, vale a pena eu ser competente? Eu, Augusto, literalmente. Por quê? Não, professor. Vale a pena? Por quê? A minha hora é a mesma de um professor incompetente dessa escola. A gente recebe exatamente a mesma coisa. Se eu estivesse sentado aqui passando um vídeo, se tiver algum professor na escola agora, sentado passando um vídeo, que não preparou a aula, enquanto eu estou aqui, ainda rouco, dando 3 aulas seguidas, eu e ele ganhamos a mesma coisa. Então tem alguns problemas aqui envolvidos. Mas você ser competente não pode te levar para um emprego melhor? Então o prêmio da minha competência é sair do colégio. Ou um cargo diferente. Mas é que um cargo acima Eu acho de que professor, né? ou sair da escola. Ou sair da escola. É muito sério. O professor não tem plano de carreira. Olha que coisa esquisita. Eu ser muito bom e ter um nome muito bem feito, muito bem construído no colégio, qual que vai ser o meu prêmio se eu ganhar algum? Se eu ganhar algum? Trocar de lugar. Não é mó zoado? Uma perspectiva do burguês. O burguês é uma classe revolucionária. Essencialmente. É isso mesmo. Revolução. Por quê? Porque imagina que você é um burguês. E você tem uma fábrica de canetas. Só que aí você descobre uma máquina nova. E essa máquina, ao invés de fazer a caneta em 1 hora, ela reduz a média para 20 minutos. Meia hora, vai, para ficar fácil a conta. Porque minha máquina é mais eficiente, não os meus trabalhadores. Tanto faz o trabalhador. Mas eu desenvolvi uma nova técnica. Durante esse tempo em que eu tiver essa máquina e somente eu tê-la, eu posso ou dominar o mercado, vendendo o produto pela metade do preço, ou lucrar o dobro de valor. Porque eu estou ganhando meia hora a mais, sendo que eu só pus meia hora. Então, a burguesia está sempre buscando revolucionar os meios de produção como uma forma de intensificar o lucro.
Por isso que a Revolução Industrial foi uma coisa louca. Porque a partir do momento que se inventou máquinas automáticas, a burguesia pegou sua grana e começou a investir em tentar descobrir novas técnicas. Porque a partir do momento que você descobre uma nova técnica, você vai lucrar absurdamente. E quando o teu concorrente tem uma nova técnica, você tem que nem louco, tentar descobrir como fazer igual a ele ou melhor, porque senão você vai falir. Porque a partir do momento que tem uma forma mais prática de fazer um produto, que se lasque como você faz. A média do preço é essa. Um sapateiro que queira fazer um sapato à mão, que quer competir com uma fábrica, ele pode fazer isso? Pode. Vai ser eficiente? Nem um pouco. A fábrica faz um sapato em 1 hora, ele faz um sapato em 5 dias. Quanto vale o sapato que ele faz? 1 hora. Ah, professor, mas grife, professor... Não. Calma. Já vamos falar de grife, já vamos falar de coisas mais específicas. Mas no geral, você pode construir um carro. Quer dizer, você pode tentar. Quanto tempo vai demorar? Porra. Muito. Se é que você vai conseguir. Cutucou o rapaz aí. Faz sentido? De boa? Além disso, o trabalho requer uma divisão social do trabalho. Alô, Durkheim. Lembra do Durkheim, quando ele fala de divisão do trabalho social? O que é isso? É quando a sociedade parte de um ponto de solidariedade por similitudes, que as pessoas são muito parecidas, que as pessoas exercem cargos muito parecidos, e por isso faz com que as pessoas tenham vivências muito similares, até um ponto em que a sociedade se segmenta, até chegar num ponto em que as pessoas exercem cargos tão diferentes que você tem experiências diferentes. Para existir um mercado, num sentido capitalista, é necessária uma divisão do trabalho. Porque se eu produzo a mesma coisa que vocês, não faz sentido trocar. Por que eu vou me dar ao trabalho de trocar? Porque eu vou levar a minha mercadoria no mercado capitalista, arriscar o meu capital, se é que você tem algum, arriscar a sua mercadoria para conseguir a mesma coisa. As trocas têm que ser feitas por valores de uso diferentes. Então, para existir um mercado capitalista, é necessário divisão social do trabalho. Quando os europeus chegam em sociedades ainda não capitalistas, a primeira coisa que eles vão fazer é implantar, de alguma forma, ou de alguma forma rudimentar e com certeza menos favorável, mas alguma forma de capitalismo. A lógica, quando os portugueses chegam aqui, reclama-se muito da inaptidão dos indígenas ao trabalho escravo. O que é essa inaptidão? A lógica mercadológica no qual os europeus estavam inseridos não fazia sentido para os indígenas. Por que eu vou produzir mais do que eu já tenho que me é necessário? Por quê? Porque ainda não havia uma divisão social do trabalho, porque a troca era rudimentar, porque não havia um mercado muito bem estabelecido, apesar que havia sim troca entre os indígenas aqui do Brasil, tá? Mas era um sistema diferente. Só que essa lógica teve que ser imposta na força. E falar que índio é inapto para o trabalho também é racismo, tá? Só para deixar claro. Mas tem também esse problema. Problema não, essa questão. Show? Faz sentido, então, esse desenvolvimento do Marx? Ele veio aqui, partiu da mercadoria que é suporte de valor de uso e valor de troca, chega no trabalho que pode ser concreto ou abstrato. E ele vai chegar na troca. Porque a mercadoria é produzida em trabalho concreto, mas é comparável em trabalho abstrato e, portanto, trocada em trabalho abstrato. Legal. Estamos indo bem. Quanto tempo temos? Vai ter tempo para chuchu. Hã? É. Claro. Então, mais 10. Realmente vai pro salgado social? Desculpa? Vai pro salgado social? Vai.
Todo mundo vai comentar, eu tava. Quando a gente não tinha aula. Eu vi ao vivo. Ó, a minha voz ali, ó. Eu não vou fazer isso toda aula, vou fazer só essa. Professor, seu canal tá monetizado? Então a gente tá dando dinheiro pra você. Não, porque vocês não estão fazendo nada. E as perguntas ótimas? Eu quero parte disso. Quer? Tô ganhando $5 por mês. Tá ok, vamos dizer. Pô, já tá ganhando salário mínimo. Não, tá 5 conto não. Já dá pra comprar uma moça também. Caralho, 5 pontos. Porra, professor, dá pra comprar 25 conto. E crescendo, viu? Mês passado tava ganhando 2. Dobrei. Vamos ver quanto tempo eu continuo dobrando. E assim, não é por nada não. Mas se dobrar muitas vezes, vocês que se cuidem. Mentira, eu não largaria. Eu reduziria. Não larga não, eu gosto. Reduziria, com certeza. Eu trabalharia menos. Sociologia. Professor, sai de geografia. Fica fácil as provas de Você dá sócio pro terceiro ali? Dou. Eles ainda estão no ensino médio antigo. Tem. Hã? Comigo. Dá 3 aulas pra ele? Eu dou 6 aulas. É que eu entrei para ser só sociologia e filosofia. Aí o Vandré F. Ele já tá entre a gente. Senta aí, vamos lá. Então, bora. Então, a gente teve o materialismo. A gente teve o histórico. Vamos falar do dialético. Então, é o seguinte. Retomando. Lucas. Retomando. O materialismo histórico dialético, então, é um método de análise da realidade partindo da materialidade histórica. Como se dá aquela sociedade, como se deu aquela sociedade, mas a gente também vai ter que fazer uma análise dialética. A dialética é a principal contribuição para a teoria marxista do Hegel. O Hegel também fazia o método dialético. Então a principal influência do Hegel está aqui. O que é dialética? É um conceito um pouquinho confuso, então presta atenção aqui. A dialética é um método de análise de fenômenos a partir das contradições que coexistem sem se anular e se traduzem em algo novo. Vamos por partes. Lembra quando eu brinquei com vocês sobre o que é o ser? O ser e o não ser são uma relação dialética. Qual que é o problema? Nós não estamos acostumados a pensar de forma dialética. A gente aprende a pensar mais numa parada de preto ou branco. Ou um ou outro. Porém, as contradições não apenas existem, como a própria contradição cria coisas novas. Vamos lembrar. O que é, se vocês fossem me explicar o verbo ser, por uma pessoa que veio de um lugar bárbaro, da periferia da existência da humanidade, um lugar onde as pessoas que lá habitam chafurdam na lama civilizatória. Uma pessoa de Osasco. E essa pessoa nunca ouviu falar no verbo ser. No léxico e no dialeto osasquense, não existe verbo ser. Explica para essa pessoa o que é o verbo ser, sem usar o verbo ser. Cara, é difícil. Tu és. És é verbo ser, filho. Você só flexionou, pelo amor de Deus. Você só mudou o idioma, não adianta. E aí? E aí? E aí? Fala. É verbo ser.
ser o estado de alguém? De alguém? Então essa cadeira não é nada. De alguém ou algo? O verbo ser expressa. O verbo ser expressa a identidade, natureza ou o estado de alguém ou algo. Então se não for algo ou alguém, não é. Não, não é alguém. E se não for da natureza? Ah, é humano. É? É verbo ser. Ah, mas se não é da natureza, não existe, né, professor? Naruto. Naruto. E querendo ou não, ele é da natureza. Isso é um personagem fictício. O que é ser da natureza? O que é ser da natureza? Ser material. Mas eu não sei o que é ser. O que é ser? Ser é verbo ser é verbo ser. Ser é verbo falar besteira. Concordam comigo que não rola? O verbo ser em si tem um problema, porque ele só faz sentido se ele fizer sentido. Então, se a gente for pegar uma análise, eu vou chamar de metafísica por causa do Aristóteles, mas vamos tomar cuidado aqui. Se você pegar essa análise mais metafísica, mais ou é ou não é, mais tipo classificatória, positivista, não faz sentido. O que a dialética está propondo? Está propondo não apenas analisar as coisas considerando suas contradições, mas partindo das contradições. Nada é puramente uma coisa ou puramente outra. Sempre tem um degradê. E todas as coisas estão nesse degradê. E não tem problema ser e não ser ao mesmo tempo. A cadeira, vamos lembrar. Vai caber? Por que eu coloquei essa cadeira aqui? Tem algum motivo para eu colocar essa cadeira aqui? Aqui tá ruim. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui. Para que eu fiz isso? Exemplo do quê? Do quê? Algo o quê? Isso aqui, tem algum motivo de eu colocar essa cadeira aqui no chão, virada para baixo? Não estava varrendo, ninguém vai subir, ninguém vai sentar. Eu fiz isso aqui para exemplificar que existe uma coisa inútil. Certo? De boa? De boa? Mas se ela é o meu exemplo, ela tem utilidade. Ela é meu exemplo. Contudo, se ela é meu exemplo de uma coisa inútil, ela deixa de servir de exemplo, porque ela tem uma utilidade e não é mais inútil. Portanto, ela se torna inútil. Para que colocar essa cadeira aqui? Para dar exemplo de algo inútil. Mas se ela é um exemplo, ela tem utilidade. Portanto, ela não é inútil. Mas se ela não for inútil, ela perde a utilidade. Ah, beleza, entendi. Então, o necessário para ela ser útil é ela ser inútil. É. Ela é útil? É? Para quê? Para ser inútil. Então ela não é inútil. Ela é inútil. Ela é útil para ser exemplo de inútil. Não tem problema ela ser as duas coisas. Numa análise, se a gente partir, pessoal, se a gente for fazer uma análise dialética, se a gente for brincar, né? Tipo, não é bem dialética que eu estou fazendo aqui, mas é mais um exemplo didático. Mas pegando esse exemplo, essa cadeira ela quebra uma percepção mais positivista da realidade, mais preto no branco, mas se a gente analisar de forma dialética, dá. Porque a utilidade e a inutilidade é um degradê. E ela transita nessas duas. Faz sentido? Enquanto a gente está acostumado a esses métodos mais classificatórios, a classificação em si é muito problemática. O Bourdieu fala muito que a classificação é uma coisa super positivista. Mas enfim. Existem limites. O limite é a contradição. Quando você classifica, não tem espaço para o contraditório. Só que você analisar o mundo de forma classificatória é uma forma limitada de ver a realidade.
funciona esses mundos classificados? De forma dialética. Olha só, pensa comigo. Muitos dos problemas que a gente vive hoje, políticos, de percepção de realidade, deriva de uma visão de mundo classificatória. O certo e o errado, o bom e o ruim. O conservador e o progressista. Direita e esquerda. Quando muitas dessas coisas são, na verdade, um degradê. Só que como você limita ou um ou outro, o que é o quê? O Lula. O Lula é de esquerda? Mas você viu o vice dele? Você viu o teto de gastos do Haddad? Redução de imposto para a igreja? Mas a partir do vice dele é de esquerda. As coisas que eles estão concedendo para o agro. Concorda que esquisito? Esquece a análise classificatória. Quando você perde tempo, o Lula é de esquerda, portanto, tal. Você está fazendo uma análise classificatória. Porque você está fazendo uma análise idealista. Você está partindo de uma teoria. O Lula é de esquerda. E, portanto, realidade. O que é uma análise materialista? Inverte. O Lula faz isso e isso. Portanto, ele é tal. Portanto, ele é social-democrata. Portanto, ele é centro. Portanto, ele é... Vai por aí a partir da sua análise. Não estou dizendo que ele seja, estou dando exemplos analíticos. Faz sentido isso? Porque essa é a contribuição do Marx. Você partir da classificação para depois olhar a realidade é uma análise ideológica. É uma análise idealista. Deixa eu ver. O Bolsonaro é de direita. Portanto, isso. Inverte. O Bolsonaro fez isso e isso aqui. Portanto, ele é... Aí vocês que dêem o nome. De boa? Entenderam a diferença de idealismo e materialismo? Tá. Como que isso está presente na obra do Marx? No processo que a gente fez a aula toda. A aula toda foi baseada em dialética. A gente partiu da mercadoria. A mercadoria é valor de uso e é suporte de valor de uso e valor de troca. Você não pode ter e trocar a tua mercadoria. Ou você faz uso do valor de uso, ou você faz uso do valor de troca. Portanto, é uma contradição. Só que elas não se anulam. A mercadoria continua existindo. Tanto o suporte de valor quanto suporte de valor de uso, quanto de valor de troca. E dessa contradição dos valores, ele chegou no conceito de trabalho. Qual trabalho? Tem dois. O concreto, que é o mais literal, e o abstrato, que é a média. Esse cria a mercadoria, esse compara a mercadoria. E da criação e da comparação, a gente tem a troca. E da troca vai ter outra que vai quebrar de novo, e vai quebrar de novo, vai quebrar de novo. Isso o capital inteiro. De boa? Muito cuidado. Material didático, YouTube, rede social. Eu nunca vi em todos esses anos nessa indústria vital um material didático que explicasse direito dialética. É muito comum. Eu já vi alguns vídeos do YouTube, raros, voltados para vestibular, eu nunca vi nenhum. Mentira, eu vi um. Que explica direito. Voltados a um estudo do Marx, aí a galera acerta. Mas voltado para o vestibular, voltado para o ensino médio, que é o caso de vocês, vou apagar aqui, tá? Só para dar um exemplo. A galera resume dialética da seguinte forma. Existe uma tese que é o A. Existe uma antítese que é o não A. A negação de A. E desse conflito, vamos ter uma síntese que
que seria uma coisa nova, o B. Geralmente, na grande maioria de vídeo no YouTube, na grande maioria no material didático eu nunca vi nenhum acertando isso aqui. Vocês vão encontrar dialética sendo explicado dessa forma. Isso está errado. Não é isso. Isso é uma simplificação didática que foi feito lá no comecinho dos anos 2000, que ficou muito popular, porque a galera que pega para dar aula de sociologia não sabe. Tem muito cara que dá aula de sociologia que não é formado na área, ou que, na moral, nunca parou para estudar, na moral, o Marx. Tudo bem. A questão é, com isso, vocês vão matar boa parte das questões do vestibular. O vestibular não vai aprofundar tanto quanto a gente está aprofundando. Eu estou indo a mais. Isso aqui mata vestibular. Contudo, está errado. Beleza? Porque se existe a síntese B, e o A e o não A, isso pressupõe que a tese e a antítese vão ser descartadas, destruídas, e vai criar algo novo, que vai substituí-los. A mercadoria não é destruída pelo valor de uso e valor de troca. O trabalho não acaba com a mercadoria. Elas coexistem. A questão é que a oposição continua existindo. E dessa oposição nasce um novo. Cria-se um novo. Nasce não, né? Dessa oposição chega-se num novo. Que não anula o anterior. De boa? Cuidado com isso. Saindo daqui, quando vocês se formarem, se vocês forem fazer cursinho, se vocês forem estudar por conta, vocês vão encontrar essa definição. Tá errado. Tal como Sócrates nunca disse só sei que nada sei. Tal como o Maquiavel nunca falou que os fins justificam os meios. Isso é uma simplificação didática, e isso é, na moral, gente que não entende direito a parada dando aula. Falta de preparo do professor. Mas, de novo, qual incentivo a gente tem de competência se a gente ganha a mesma coisa? Hahaha. De boa? Quanto tempo a gente tem? 20. Porra, tudo isso? 20 de resenha? 20 de discussão? Discussão coletiva, cada um por si?